porque a gravação dessa sala é o que vai dar a condição de outras pessoas que não conseguiram aderir a essa conversa nesse momento possam acessá-la através do site Tão Longe, Tão Perto, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. A plataforma, o site, né, é de uma empresa privada que a universidade recebeu a possibilidade de utilização para que, dentro desse contexto pandêmico da Covid-19, se pudesse manter algumas atividades. E é o que a Reitoria de Extensão e Cultura tem fazendo com esse portal Tão Longe, Tão Perto. A plataforma é muito simples, como eu disse, vocês estão vendo 3 colunas. A da esquerda é uma coluna de mensagens, ela tem um chat rápido, onde a gente pode se cumprimentar, conversar, qualquer coisa aqui, como, por exemplo, bom dia, que eu escrevi, como alguns já estão escrevendo, mas é para uma conversa rápida. Em pouco tempo, essa coluna sobe e a gente vai perdendo as informações. Abaixo nós temos notas partilhadas. Aí são textos mais perenes, por causa que não tem essa barra de rolagem. Então, nas notas partilhadas, nós podemos colocar alguns avisos, como, por exemplo, eu já colei nas notas partilhadas o link dos certificados, para quem quiser certificados dessa conversa, é só preencher o certificado, enviar, que após essa ação da Tão Longe, Tão Perto, né, os certificados serão produzidos. Assim como eu colei o link do próprio site, do Tão Longe, Tão Perto, e o link do Instagram do Leandro Celister, nosso convidado de hoje, porque nesse Instagram vocês poderão acompanhar também uma biblioteca de imagens, além daquelas que nós vamos mostrar por aqui. Eu vou fechar o WhatsApp do meu computador, porque ele já está interferindo na nossa conversa. Na célula do meio, como eu disse, é o chat público. E central, vocês estão vendo, então, a minha câmera com o Leandro. Eu estou com a minha câmera ligada, Leandro. Se tu quiseres, eu permaneço. Mas a prática é, quando eu te passar a palavra, eu vou desligar a minha câmera para tu ficares aí com um lugar de destaque. Alguns apresentadores pedem que se permaneça com a câmera do mediador ligada, porque acham muito estranho essa conversa olhando para a tela do computador, no teu caso, do celular. Mas aí é uma questão individual. Para que a gente não corra riscos com o peso nessa conexão frágil, eu vou fechar a minha câmera quando eu te passar a palavra. Então, finalizando essa minha apresentação, o site Tão Longe, Tão Perto é uma estratégia da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no contexto dessa epidemia, de manter o seu acesso com a comunidade através de atividades que podem ser realizadas na condição remota. Visitando esse portal, vocês terão contato com uma agenda completa da semana. Essa agenda, ela muda toda sexta-feira, e hoje nós temos, então, o artista gráfico, se é assim que eu posso te apresentar, Leandro, Leandro Celister, como eu disse, enquanto o Leandro preparava o seu café, né? Muitos de vocês já conhecem o Leandro, talvez pelos seus trabalhos, exposições e a grande participação que o Leandro deu na configuração da identidade visual desse evento grandioso de Pelotas, que é a Fena Doce, e através dele, então, todo o mapeamento da gráfica ambiental dos espaços da última Fena Doce e da penúltima também, né, foram agraciados aí pelas ilustrações do Leandro. Sendo assim, agradecendo a presença de todos e principalmente a do nosso convidado de hoje, eu passo a palavra para ti, Leandro, para que a gente possa começar então a te ouvir. Muito obrigado, seja bem-vindo, a palavra é toda tua. Tá, eu acho, o som tá bom, Fernando? Tá ótimo, para mim tá ótimo. E eu, por mim, até tu pode ficar, porque pelo menos eu estou olhando para alguém para falar assim que é. Perfeito. Eu só vou travar a minha câmera. Não tenho cachorro em casa, mas se o cachorro do vizinho latir, vai aparecer aqui para nós. Então eu vou fechar o meu microfone, mas estou te acompanhando.
Tá Por legal. favor. Tá bom. Bom, então, primeiro agradecer o convite, né? Eu acho que é sempre... É a minha primeira experiência, assim, de estar falando online para uma sala, assim. Eu confesso que eu fico meio... Apesar de ser muito desenvolto nas tecnologias, e eu estou na tela do celular, que fica pequenininho, porque o meu computador não funcionou, então... E aí eu já estou vendo que eu estou com problema de óculos, porque eu não enxergo direito. Mas, enfim, agradecer o teu convite, né? Porque Pelotas, na verdade, faz parte muito da minha história, porque eu morei em Pelotas dos 2 aos 18 anos. Então, eu tenho amigos até hoje em Pelotas, né? Uma cidade na qual eu fiz primeiro e segundo grau todo em Pelotas, né? E já moro em Porto Alegre há mais tempo do que morei em Pelotas. Mas é uma cidade que fez parte da minha... Na verdade, eu me formei em Pelotas como pessoa, assim, sabe? E profissionalmente, sim, em Porto Alegre, que é a partir da minha vinda para Porto Alegre que eu comecei a estudar no Instituto de Artes da URGS, onde eu me formei, enfim, né, onde eu tenho meu escritório que eu atuo. Eu fui funcionário público durante 12 anos, depois eu saí e abri meu escritório, que trabalho até hoje. Então, agradeço muito o convite, né? Só para tentar lembrar uma coisa e que eu acho que é também uma homenagem para a cidade, assim, é legal isso. Eu acho que quando eu voltei o ano passado para fazer toda a identidade visual da Fena Doce, foi uma coisa espetacular. Eu me senti muito honrado pela contratação lá pelo CDL e a Adriana, né, que entrou em contato comigo a partir do projeto Leve a Minha Cidade, que eu já tinha feito sobre Pelotas, que é um projeto que eu levo até hoje, né, que é na questão da valorização do patrimônio. E foi a Fena Doce do ano passado foi uma coisa simplesmente marcante na minha vida, pela grandiosidade do trabalho. Assim, foi um desafio imenso, né? Porque eu não tinha... Eram os desenhos todos em escala monumental. Tive o prazer de conhecer as meninas, que eu chamo, que até acho que estão se manifestando aí, do Museu do Doce, do grupo de bordados, né, através da Antonieta, que eu mantenho contato até hoje. E aí, só para encerrar essa questão, assim, esse projeto da Fena Doce ganhou o prêmio de design no ano passado, Design de Exposições, um prêmio nacional em São Paulo, concorrendo com grandes empresas e tal, mas foi ainda um projeto contemplado com um prêmio de design na categoria Design de Exposições, que eu fiquei mais feliz ainda. Bom, eu vou tentar não falar muito assim, porque eu acho que fica essa coisa muito... É legal que as pessoas pudessem conversar também. Resumindo um pouco, assim, eu trabalho, como tu disse, sou um artista gráfico, né? Hoje em dia a gente chama até artista visual. Enfim, eu faço de tudo um pouco, literalmente, né? Eu acho que o que comanda a minha vida é a criatividade, é a questão da arte mesmo, né? Eu acho que essa pandemia que vai fazer talvez hoje 70 dias dentro de casa, né? Eu acho que se tem uma das coisas que eu aprendi durante a pandemia foi de que eu sou um artista, sabe? De que realmente é o que eu sei fazer da minha vida e, ao mesmo tempo, eu entro em choque do quanto é difícil viver como artista num país como o Brasil, né? Então, assim, tá difícil para todo mundo mesmo. Eu tenho muita preocupação do que vai acontecer ainda pós-pandemia, né? A questão de desemprego e crise financeira, que eu acho que vai ser uma coisa muito, muito incrível, assim, muito, muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu acabei me dando conta, né? Reafirmando, como eu disse, de que eu sou um artista. E que o que eu sei fazer na minha vida é arte, é criatividade, é poder passar para as pessoas através do que eu sei, da minha sensibilidade. Então, é muito bom ao mesmo tempo, sabe? De reafirmar essas crenças que às vezes a gente, todo artista, eu acho que tem essa questão, eu pelo menos acho que eu faço é tão bom assim, agora tu está passando esses desenhos, esses bordados, na verdade, que o que acontece? Eu já fiz de tudo na minha vida, assim, né? E no escritório eu trabalho muito com design gráfico, identidade visual, a questão dos adesivos e tal. E já participei de muitos salões, já fiz muitas exposições, já lancei livros,
são mais de, sei lá, 99 para 2020, são mais de 20 anos de trabalho com arte, assim. E aí, no final de 2018, ali, eu vendo todo mundo, que as redes sociais, tu acaba vendo todo mundo, né? O trabalho de todo mundo, e comecei a ver muito bordado e tal. Eu digo, por que não bordar, né? Por que não tentar bordar, né? E aí eu comprei, fui numa loja, eu gosto de contar essa história, assim, na verdade eu gosto de contar muita história. Mas eu fui numa loja aqui em Porto Alegre, as Casas Lina, que é uma loja super legal, assim, tem de tudo, e cheguei lá e pedi para as atendentes, digo, eu queria linha e agulha para bordar. E elas me tá aqui, qual linha, qual agulha? Eu digo, eu não sei, eu nunca bordei na vida, né? Meninas me recomendaram lá linhas e agulhas e tal. E aí eu comecei justamente a barrar o que eu já vinha fazendo como desenho, que é esses desenhos do patrimônio. Então aí a gente tem aí a usina do gasômetro, e foi muito legal, porque o bordado, na verdade, hoje, eu continuo bordando até hoje, né? E esses primeiros bordados, a Alice, que eu acho que está aí na sala, né, a Alice Leal, ela, através dos meus bordados, de uma postagem no Facebook, ela comentou para Antonieta. A Antonieta imediatamente entrou em contato comigo e elogiou os bordados. A Antonieta sempre muito generosa, que é, né? Elogiou os bordados e veio me visitar em Porto Alegre. E a partir daí eu já estava trabalhando na questão da Fena Doce. E quando ela me falou do grupo das bordadeiras, eu digo, nós vamos fazer um mesh com isso aí tudo. E disso, só para fazer o link, acabou acontecendo que eu dei o grupo do Museu. Elas fizeram também uma releitura breve através dos desenhos e fizeram uma exposição dentro da Senadora. Muito fantástico. E aí eu tenho esses bordados, acabei mostrando numa exposição em 2019, com texto de apresentação incrível da Cláudia Paranhos, que é uma amiga, parceira, irmã, artista, grande artista, Pelotas também, está fazendo doutorado. E nós fizemos também no ano passado uma exposição, Brincar é Coisa Séria, Brincadeira é Coisa Séria. E aí a Cláudia fez um texto falando dessa minha história com bordado, né? E o que eu tenho descoberto bordado? Esse Porto Alegre estão virando uma exposição com fotografias, né, esses bordados. Pode até ir passando aí, Fernando. E para o bordado, essa coisa do patrimônio, que é uma coisa que eu percebo, inclusive no meu trabalho do escritório, que já há muito tempo que com essa patrimônio. Na verdade, o que eu ia fazer de curso mesmo era arquitetura. Então, talvez esses desenhos sejam uma forma de resgatar o que eu ainda, porque nunca sei. Mas é uma obra de facilidade. Esse Beto, aqui conhece, se chama Leve Ansiedade, e aí, por enquanto, a São Porto Alegre, a coleção Expressões daqui, um pouco com a questão das expressões. Tem a coleção que eu lancei disso vindo para Fena Doce, e depois eu lancei a coleção Centro Histórico, que é uma outra coleção de Porto Alegre com outro tipo de tratamento. Então aí estão os bordados. Esse projeto Leve Minha Cidade, ele tem 3 chaves, que é perceba, proteja e preserve. Justamente estão agilhando pelas, né? Quem toda essa riqueza do patrimônio é o que caracteriza a cidade para o Brasil inteiro, né? E então o projeto é justamente essa, de chamar a atenção do olhar das pessoas, porque tem aqui perto e muito próximo. Cuidar disso. Nós vamos cair sempre na mesma questão. A questão toda é cultural e educação. Cultura tem que precisar. A educação nunca chegar a lugar nenhum. Então, eu criei jingle para eu criei um jingle base de coleção. Vocês digitarem no Facebook, no Google, projeto pequenos vídeos curtos de 1
Kátia, uma coisa que tem me envolvido muito, assim, sabe? Pode sim fazer. Essas imagens são frontes do e uma questão do bordado, que é muito engraçado, que as pessoas falam, que ponto, no início, que ponto é? Porque o bordado, ele acaba sendo um momento onde eu esqueço de tudo. E eu desenho linha. Minha cultura americana, eu acabo desenhando linha, é o que eu faço, assim, é muito... Eu faço técnica, meu trabalho de fotografia, fiz faculdade de fotografia, me formei em fotografia, mas hoje eu uso o celular desde 2013 para produção disso. E eu sempre vou pelo lado onde eu posso o mais livre possível na questão de fazer. Às vezes, eu sempre quis descobrir o jeito que eu de fazer as coisas. Né? Então, por exemplo, eu uso lá capítulo acabei a questão da fotografia uma big Leandro, do aparelho móvel, né? Leandro, Diga. Não, tô... tá ficando cortado. Eu acho Ah, que o teu celular talvez ficar numa outra posição, tá ficando um pouco cortado o teu áudio. deixa eu ver. Estava parado muito. Vamos ver. E agora? Pois então, a Clau, a Lúcia, alguns e eu também estávamos te ouvindo um pouco cortado. Mas Também. eu acho que é do teu, eu acho que é o teu celular. Agora, Agora parece que melhorou. Tu não está no 4G, né? deixa eu ver. Eu posso botar no com a... São as condições técnicas. Esse contexto tecnológico nos faz operar num outro tempo. Deixa eu ver uma coisa. É porque o Leandro tá, vamos ver. Agora. Agora melhorou. Então foi patetice minha, né? 4G. Tá, sigamos. Tá. Bom, então eu estava falando ali do bordado, a questão da técnica, eu acho, né, onde eu parei ali, de que eu gosto muito de ter a minha própria técnica, de inventar coisas, literalmente, assim, e assim tem sido com bordado, né, e eu acabo desenhando, eu me descobri no bordado, assim, eu descobri realmente uma nova ferramenta. Eu estava também um pouquinho antes, eu acho que eu terminei falando da questão da fotografia com celular, né, que eu acabei... a fotografia, apesar de eu ser completamente apaixonado na questão, eu tinha laboratório em casa e tudo, mas o celular e as redes sociais, eu comecei a me dar conta dessa coisa da divulgação do trabalho, né? E aí eu me dei conta que o celular era perfeito, porque eu fotografava, eu editava as imagens no próprio celular, isso desde 2013, faço, né? Era tudo muito rápido e a comunicação era muito rápida. Então, o que eu queria e o que eu sempre quero... Deixa eu só apagar a luz aqui. Senão eu fico com uma aura na cabeça lá e para anjo eu não sirvo. Então, o que acontece na fotografia com o celular?
eu fotografava, eu editava, eu compartilhava nas redes e, ao mesmo tempo, eu ia me comunicando automaticamente com as pessoas, porque eu gosto muito disso no meu trabalho, essa questão da comunicação direta com o público, né? Assim, por isso que eu digo que a Fena Doce, para mim, foi espetacular, porque eu tive as pessoas dentro do meu próprio trabalho e interagindo com ele. Eu já fiz várias intervenções urbanas, que o pessoal pode olhar no meu site, ali no meu blog, muitas intervenções urbanas, e acabei... isso é o que para mim importa no trabalho de arte, é essa comunicação com o público. Se não tiver, para mim, não interessa. Isso é fato, né? E aí, então, o bordado, agora vocês estão vendo aí outros, né? Esses primeiros bordados, assim, foi uma coisa totalmente... eu olho hoje, eu tenho um carinho enorme por eles e eu vejo o quanto eles ainda eram crus, assim, sabe? Mas, assim mesmo, tinha uma semente aí, né? Esses aí, eu me lembro, esse da usina que vocês estão vendo, um tecido, um linho preto, que nem bastidor eu esticava o tecido, porque nem sabia que existiam bastidores. Então, é muito legal isso, sabe? Essa descoberta, assim, e assim tem sido, né? E eu fiz uma exposição onde eu fiz esses desenhos de Porto Alegre, segui fazendo os desenhos, né? Para a galeria que eu trabalho aqui em Porto Alegre, que é a Calafia, que é uma galeria super legal, assim. Eu nunca trabalhei com galeria na minha vida, e a Calafia também, que é da Maria Luísa Sacknes e da Moema, eu fui lá mostrar minhas fotos e acabei levando os bordados para elas darem uma olhada. Elas se apaixonaram, acabei fazendo a exposição de bordados, fotografias e desenhos, né? E acabei... Hoje tenho essa galeria onde eu coloco os meus trabalhos para venda, que é a questão da sobrevivência que eu estava falando antes, né? E de um mercado que também está se complicando, né? Eu acho que eu já vou falar em seguida disso. Mas o bordado tem sido mais do que uma forma de expressar, né, de eu me expressar, uma forma de me conhecer, assim, é muito louco, assim. Eu acho que quem borda esses dias eu coloquei no Face essa questão que eu não estava conseguindo bordar porque eu não estava tranquilo. Então, o bordar, para mim, é um momento onde eu tenho que estar muito bem para fazer, porque senão ele não vai acontecer, porque o bordado requer tempo, calma, é quase uma meditação. É uma meditação. Tu tem que estar ali, cada ponto. Eu acho isso fantástico no bordado. Cada um ponto, uma linha que tu passe, ela transforma tudo. Eu acho que é muito parecido com a pintura. Eu já pintei há muito tempo atrás, assim. Como na arte, eu acho, né? Não dá para dizer. Eu estou falando de uma experiência minha própria, né? Em relação, já fiz desenho, já fiz gravura, já fiz pintura. A única coisa que eu não fiz, eu acho que nunca vou conseguir fazer, é escultura, porque realmente 3D eu sou péssimo, né? Mas, enfim, seguindo nas imagens, Fernando, dos bordados, o que aconteceu? Fiz vários de Porto Alegre, tá? Vários bordados de Porto Alegre. E aí agora, em função, aí são desenhos misturados com intervenções com linhas, mas o fundo é desenho em tecido, né? E aí o que aconteceu? Aí continuei bordando, fazendo os trabalhos de Porto Alegre, prédios, né? Aqui em Porto esse aí é do MASP, por exemplo, né? É um bordado que eu uso tela como base, assim. Então, todos esses bordados também foi bacana, porque eu vi que eles tinham uma receptividade no público, questão prática, dinheiro, né? De vender. E também a questão que eu tenho muito... É muito complicada a questão do valor, né? Como valorar uma obra de arte, né? Mas aí eu vi que era uma coisa que eu poderia fazendo um negócio que eu gostava muito, que me trazia muitas outras coisas, mas que também podia ser uma fonte de renda, né? Além do escritório, né? Porque a crise está pegando, não é de hoje, né? Esse aí aqui em Porto Alegre, então é muito legal porque tem a questão do desenho antes do bordado, né? Que não adianta, o desenho é a base de tudo, né? Para tudo. E aí eu segui bordando, fazendo todos esses trabalhos, foram todos vendidos, né? Não fiquei com ninguém assim, através da galeria ou pessoalmente através das redes sociais, que eu acho que isso, para quem está me assistindo aí, que é artista, eu acho que a gente tem que saber usar as redes sociais, ainda mais hoje, saber como se colocar nas redes sociais, que é uma maneira do trabalho circular, né? Voltando na questão da mobigrafia ali, só, por exemplo, assim, eu comecei a fazer essa questão das fotos e trabalhar nisso, e divulgar, e postar, e participar de concursos. Então, eu já ganhei prêmios internacionais, acabei de ganhar outro prêmio em São Paulo,
na categoria arte digital, geografia com celular. Então, e conhecendo muita gente, tudo através das redes sociais, sabe? É isso. Aí veio a pandemia, vou dar um salto aqui. O escritório estava indo... Se tudo estivesse muito bem, obrigado, eu estaria em Pelotas, contratado, fazendo a edição da Fena Doce desse de novo, né? Que é uma coisa que tão legal ano passado, que o pessoal me contratou novamente para fazer, se tudo estivesse normal, né? Talvez não sei nem se vai sair a Fena Doce esse ano. Mas, enfim, com a crise, né, e tudo acontecendo, eu bordando, também essa questão do bordado me fez ver, como eu disse, assim, a mim mesmo, assim, sabe, o que eu quero da minha vida, afinal de contas? Eu acho que hoje em dia todo mundo está se perguntando isso, né? Eu comecei a me perguntar um pouco antes da pandemia, e o bordado me traz muito essa coisa do que eu quero, né? Eu quero isso, eu quero esse tempo, essa paz, essa capacidade de me expressar através de linhas, esse momento comigo mesmo, assim. E aí veio a pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, eu fiz o bordado, eu adotei uma cachorra, antes da pandemia, que se chama Chica, que tem o Instagram da Chica, que todo mundo já conhece a Chica. Eu vou trazer ela aqui daqui a pouco. Mas, enfim, adotei a Chica, né, que é uma cachorrinha que eu digo que me salvou o meu Robledo aqui em casa, com essa pandemia terrível, né? Porque vamos combinar que é terrível o que está acontecendo. E eu bordei a Chica e uma outra para uma cliente. Né? E acabei divulgando através das redes sociais quem quisesse bordar o seu cachorro, gato, enfim. E é incrível, assim, sabe? Eu acho que nessa questão dos bordados dos animais, que agora o Fernando vai passar aí, né? Esse é o viaduto da Borges, né? Aí é só desenho de linha. Esse é bem o típico desenho só de linha, né? Então é muito, muito bacana. E aí, com os bordados dos pets, né? Dos animais, dos bichinhos de estimação de cada pessoa, aí tá a Chica, ela tinha 2 meses, tá? Eu comecei a oferecer isso, né? Bom, eu tive que fechar meu escritório. Hoje são 70 dias que eu estou em casa, trouxe o escritório para casa no primeiro momento e agora estou definitivamente trazendo o escritório para casa. Tive que desmanchar o escritório, porque é impossível manter os custos lá, né? Então, vou trabalhar de casa, literalmente, né? Hoje eu estou encerrando essa mudança para casa, mas eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque, na verdade, meu trabalho é a ideia, né? Então, em casa, onde for, home, nesses co-work, não interessa, eu trabalho com a cabeça. Mas os bordados têm sido uma alternativa muito bacana, porque eu estou juntando uma coisa que eu aprendi, né, sozinho, assim, testando, me descobrindo cada vez mais bordar, oferecendo para as pessoas, né, uma prática personalizada, né, os gatos dominando no pedaço, assim, e o retorno das pessoas é que é mais legal. Eu acho que assim existe solidariedade nesse gesto que está acontecendo, das pessoas contratarem meu trabalho. Existe o entendimento de que eu sou um artista e de que a arte, para sobreviver hoje de arte, é muito difícil. E existe a troca, a volta que eu sinto das pessoas dizerem eu consegui traduzir os animais delas em bordado. Isso é uma coisa fantástica, assim, a questão do olhar, do fazer mesmo, e de conseguir estar sobrevivendo, né? Também através disso, também com a minha arte, reforçando aquilo que eu falei lá no início, de fato, o que eu sei fazer na minha vida é arte. Eu não sei fazer mais nada a não ser isso, e tudo envolve a criatividade. E espero que passe essa pandemia, vai passar, a gente sabe que vai. Espero que seja com o mínimo de danos possível para as pessoas e tenho certeza de que a partir de agora que eu estou chegando em casa, para trabalhar em casa mesmo, se acentuar mais ainda essa questão de poder estar em casa, ter o privilégio de poder estar em casa, né, continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Claro que eu tenho um companheiro que está ali junto, pegando, né? Esse gato é da Norris, que deve ter essa palestra. E é isso, pessoal. Assim, eu não quero falar mais. Assim, dar um trailer aí do que eu estou dizendo. E
mais uma vez agradecer e abrir para perguntas que vocês têm, porque não quero ficar falando muito, tá bom? Fantástico, Leandro. E sempre assim, com essa desenvoltura, essa autenticidade. É impressionante como é bom te ouvir, porque tu cativa a gente e a gente fica emergido nesse universo que tu habita e que coisa boa. Obrigado. Eu vou acompanhar aqui, porque está na hora do diálogo e a gente conversar é muito bom e é para isso que essa sala, na verdade, se propõe. Então, vocês podem fazer de duas maneiras. Ou vocês escrevem, passam as questões por escrito, ou vocês apontam aqui que querem se manifestar e eu vou passando a palavra nessa ordem. E aí vocês podem abrir o microfone e abrir as suas câmeras, que é muito melhor do que ficar só escrevendo. Enquanto as pessoas aqui se inscrevem e vão se preparando aí para suas questões, Leandro, eu anotei um monte de coisas, porque não sei se tu sabe, mas eu sou professor de disciplina que eu sou responsável é a Tá dia. falhando. Tá falhando. Tem aqui. Então, Leandro, uma das coisas que eu acho que é interessante iniciar te perguntando é a respeito das letras, né? Teu trabalho tem muita coisa de forma e cor que me lembra as iluminuras, aquela coisa do artífice, do monge que desenha e os detalhes são fantásticos. E saindo do detalhe, pelo que tu falasses da Fena Doce, que foi uma experiência que tu te viu dentro do teu trabalho, a minha questão é essa. Como é que é para o Leandro, artista, essa relação do mínimo, que é aquele detalhe, do ponto, e daqui a pouco tu vê a tua obra tomar uma proporção que tu fica dentro da obra. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Tá. Eu peguei ali, se falhou, da qual disciplina que tu... Tipografia. Ah, tá. Eu dou aula de tipografia, desenho de letras, famílias, fontes. Ah, legal, legal. Um campo E tem maravilhoso, muito diga-se de texto no teu passagem. trabalho, né? Porque o texto. Isso. Não, e o mais louco, Fernanda, é que assim, ó, eu tenho, como dizem, assim, eu tenho letra de arquiteto, sabe? A minha letra é desenhada naturalmente, sempre foi assim, desde pequeno, assim, né? Eu não sei escrever junto, assim, corrido, e gosto muito dessa coisa da caligrafia mesmo, né? Às vezes tenho vontade de fazer cursos sobre isso, sabe? Bom, em relação ao desenho, né, vou confessar aqui para vocês que quando fui chamado para fazer a Fena Doce do ano passado, e me deparei com aquele espaço Arte do Doce, aquela coisa imensa, e o tema era patrimônio, eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? Então eu já tinha uma série de desenhos de Pelotas, mas aí eu digo, não, vou ter que trazer esses desenhos em escala quase real, né? Para dentro desse espaço, para que haja como se as pessoas estivessem dentro, trazer a cidade para dentro da Fena Doce, né? E eu fiquei completamente apavorada. Minha irmã, que é minha sócia, que até esqueci de dizer, eu tenho uma irmã, minha irmã gêmea, que é minha sócia no escritório há mais de 10 anos, e que cuida da parte chata, que eu digo que é a parte econômica, né? E a Marcinha me aguentou muito, assim, porque eu tinha muito medo, sempre, na verdade, eu sempre acho que as coisas não vão dar certo. Eu sei que elas vão, mas eu sempre tenho esse medo, e acho que é bom ter este medo, né? Essa incerteza que é uma viagem. Mas eu tinha muito medo de que ficasse falso. Imagina, eu trabalhava com os desenhos em escala pequena, como tu falou, né? Pau 10 por 15, no máximo
Eu já tinha feito desenhos grandes em adesivo e tal, mas assim, eu criei cenários, né? Aquele chafariz que eu levei para dentro da Fena Doce, que tinha as escadas do chafariz. Gente, eu chorei muito de emoção nessa Fena Doce, porque, e vou chorar daqui a pouco, porque eu sou assim mesmo, porque, primeiro, porque eu tinha conseguido resolver um problema. Segundo, porque era numa cidade que a minha história estava vinculada com aquilo. E terceiro, porque as pessoas se sentiam dentro da cidade. Era tudo deu certo na Fena Doce, sabe? Tudo certo, assim. Eu aprendi muito com isso, assim, essa questão de cenários, a questão gráfica, né? Uma coisa é, como tu disse, um desenho pequenininho, um 10x15. Outra coisa é aquele mercado público gigante e, ao mesmo tempo, trazer elementos cênicos, né, as mesinhas do mercado, para que as pessoas se sentissem naquele lugar. Então, foi uma grande intervenção mesmo. E eu me senti completamente realizado como artista, como pessoa. E eu acho que é isso. Fantástico. E todos que visitaram aquela feira também ficaram agraciados e apaixonados pelo trabalho, porque a contextualização que o teu trabalho deu ao cenário, né, desse evento da Fena Doce foi assim fantástico. Eu acho que eu nunca tinha visto nada. E olha que a gente acompanha a Fena Doce há muitos anos. E, enfim, foi uma edição, graficamente, eu acho que uma das melhores que tivemos. A Rosa Maria havia aberto a sua câmera e eu estava no meio de uma pergunta. Desculpa, Rosa, tu tens como abrir a câmera? Imagina, eu só queria dar um oi para o Leandro. Estou amando te ver, Leandro. Um beijo. Saudades de vocês todas. Beijinho. Beijo, querida. Posso falar um pouquinho? Tão longe. Por favor, Nós Cláudio. é literalmente tão longe, tão perto, né, Cláudio? A gente está em Porto Alegre, longe, mas muito perto agora. Eu vou abrir aqui a câmera para ficar mais legal. Isso. Ai, meu Deus. Tá abrindo. Ô, estão me vendo? Ainda não. Agora. Deu. Tá abrindo agora. Então, Leandro te ouvindo. Bom, eu e o Leandro, a gente se comunica o dia todo, todos os dias durante a epidemia. É uma das pessoas com quem eu mais converso. E estou muito feliz de estar te vendo apresentar o teu trabalho para esse público aqui. Nós temos 16 pessoas na sala. Eu estou acompanhando tudo aqui. E amanhã eu vou estar aqui, então estou muito feliz de estar vendo o Leandro hoje. Bom, primeiro agradecer, né, Fernando, o convite a todos nós, está sendo muito legal essa partilha. Mas sabe o que eu fiquei observando, Leandro? Eu acho que tu poderias falar a respeito dessa tua mudança de escritório durante a pandemia, que seria uma boa colaboração para as pessoas que estão assistindo, a forma com que tu lidaste com essa tua mudança. Tá. Quem sabe? Acho legal. Vou fechar aqui para deixar vocês. Tá. Bom, a Cláudia, como eu já tinha falado, né? E parceira, amiga, irmã, tudo. E realmente a gente tem se falado praticamente todos os dias. Não que a gente não se falasse antes. Bom, esse processo eu acho que é uma pergunta bacana mesmo, assim, porque quando começou a pandemia, né, quando começou a questão do isolamento, eu e minha irmã decidimos, não, vamos ficar em casa. Isso foi dia 17 de março. E eu digo, não, vamos ficar em casa, óbvio, dá para trabalhar de casa. Eu trabalho com e-commerce, né, a gente vende, tem um site onde a gente vende todos os adesivos e tudo. Então não teria problemas de vir para casa. Tinha o problema
mesmo era essa coisa da disciplina que tem que ter para trabalhar em casa. E realmente tem que ter muito mais disciplina. Mas tinha... passou... Eu acho que eu passei... Todo mundo já passou, né? A primeira semana, segunda, tem todas as fases, né? De desespero, de alegria, de gostar de estar em casa, de beber, de comer, de dormir fora de hora, enfim. Só que, assim, eu vivo disso, né? Eu trabalho mais de 20 anos como autônomo, eu faço muitas coisas e, ao mesmo tempo, tinha essa questão assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu trabalho com arte, como eu falei antes, e arte, em algum sentido, olhando por hoje, em termos de pandemia, é uma coisa supérflua. Né? Eu trabalho com adesivos para interiores das casas das pessoas e eu ficava pensando, quem é que está pensando em decorar sua casa agora, em ajeitar sua casa, de fazer algum projeto? Mas então, assim, no primeiro momento, o primeiro mês a gente segurou nas contas e tal, mas tinha uma angústia também dessa coisa de estar em casa, de estar trabalhando, como que eu vou oferecer meu trabalho? Aí entrou essa questão dos bordados. O escritório parou completamente no primeiro mês, sabe? E aí tu vai vendo, assim, que tu tem que dar um jeito nas coisas, assim. E aí também entra de tu te dar conta de que tu construiu aquilo a tua vida inteira e que agora é uma nova etapa. Tu não perde, construiu, né? O meu escritório era um lugar, minha segunda casa de fato. Eu amo estar na minha casa, eu amava estar no meu escritório, lugar onde eu levei todas as minhas coisas, meus brinquedos. Quem conheceu o meu escritório, quem ia no meu escritório, gostava muito de estar lá, porque eu acho que também tu leva aquilo tudo que tu é para dentro de um lugar, né? E ontem foi já o finalzinho assim, de tirar as coisas. E é difícil. É uma coisa difícil. E tu encerrar uma etapa, saber que tu tá simplesmente mudando, mas que tu vai continuar, como eu disse. O que é bom dessa pandemia? É que eu sou um artista. Então agora eu vou trabalhar de casa. Mas é difícil, mas é necessário, às vezes, essa mudança. E é necessário fazer essas mudanças. Então, desculpa, pessoal, porque foi difícil, mas vai ser importante daqui para frente, porque eu, nesse tempo todo, me reafirmei muito como artista para mim mesmo. Desculpem. Imagina, um artista tem a sensibilidade à flor da pele, e esse momento, esse contexto nos deixa todos apreensivos enfim, faz parte a sensibilidade. Eu gostaria de ver aqui o professor Gerry. Não gostaria de abrir a sua câmera, Gerry, e o microfone? O Gerry escreveu ali, eu não sei se o Gerry está conseguindo. O professor Gerry. Oi. Gerry, ótimo. Eu tô tentando, Fernando, eu não sei o que há, alguma barbeiragem aí que eu já fiz outra época, e acho que é alguma coisa de segurança que está bloqueando a minha câmera. Mas o áudio dá para escutar. Tá bem? Ok, pode. Tá. Certo. Então, Leandro, queria te parabenizar também pelos teus trabalhos. Eu estava há uns anos olhando o teu site, né, me maravilhando lá, ideias, uma criatividade tremenda, né, achei a sala de cinema que temos lá numa casa, né, um projetor no teto, simulando uma sala ao fundo do sofá, ficou um espetáculo. E aí, até pensei, puxa, agora já terminei a obra da minha casa, mas são ideias. Muito legal, tá? Parabéns, assim, ó, eu tinha visto as tuas obras lá na Fena Doce, como o Fernando falou. Realmente acho que a gente passou para um novo patamar. Eu acho que tu resgatou, né, essa história aí da tua vivência aqui em Pelotas, foi muito interessante, né? A gente manter vivo esse amor à terra por onde a gente passa, né? Independente
independente do nosso local de nascimento, acho que Pelotas também tem enfim, tem vários cartões postais. Eu acho que tu capturou muito bem, né, na tua arte, através da tua arte. Então, parabéns também, acho que deu um brilho à nossa Fena Doce. E eu coloquei um questionamento, então vou fazer pessoalmente para ti, que nesse período aí de isolamento, né, essa parada aí de reclusão, os negócios aí do formato clássico, né, de ter um escritório, de ter um mercado de portas abertas, muitas pessoas se... Opa! Não sei se ele continua, sumiu a imagem dele. Ixi. Se desconectou da sala. Apagão. Parece que caiu o Leandro e o Fernando ao mesmo tempo. Pois é. Caiu muita gente. Pois é. Isso, ó. Aí o número de pessoas ali da sala também tá subindo. Ver se vai reconectar. Dá um pouquinho. Eles reconectam. Da tecnologia, né? Uhum. Ver se tem só usuário, né? Eu fiquei curioso também de ver as bonecas lá que tu produz, Cláudio. Nesse mesmo horário e local estaremos aqui com as bonecas. Legal a proposta, hein? E o teu doutorado tá concluído, não? Não, é curso, estou no mundo e agora tá meu doutorado é na Perfeito. Vou então, quem ainda está online, enquanto a gente aguarda o retorno, amanhã às 10 horas, numa sala da PREC, como esse, vou estar falando então da minha pesquisa com as bonecas feias, que são bonecas de pano. Eu faço criando os padrões com cor. Isso, eu andei olhando ali as fotos das produções. Sala. Vou olhar meu WhatsApp aqui para ver se o Leandro falou alguma coisa. Tá cortando bastante também. Tá voltando para a sala das pessoas na sala, que as pessoas estão voltando. Pois eu não sei. Deixa eu ver. Retorno pelo vídeo. Eu peço que eu estou em contato com o
Leandro aqui, tá? Conseguindo voltar, o que está acontecendo? Vou falar com o Fernando também, tá? A gente que caiu do, das e tá, tá. E amanhã estaremos às 10 horas com as boas feias que eu vou tentar fazer uma manifestação antes da Bom dia, de novo. Acho que o Leandro não está. Vou avisá-lo no celular que voltou. Avisei o Leandro que voltou, mas já estamos no final aí do horário dessa conversa. Infelizmente, essas questões de contexto tecnológico nos deixa na mão. Mas, enfim, a gente vai sobrevivendo e a gente vai aprendendo a trabalhar com essas questões.
Acho que o Leandro está retornando aqui na sala. Se este Leandro que eu leio é o Leandro Celister, vamos aguardar para que ele abra de novo seu microfone e câmera e a gente vai poder encerrar então aí dando um agradecimento mais formal. E é engraçado esse contexto tecnológico porque a sala, como ela opera fora dos servidores da UFPEL, mesmo que os servidores caiam, a gravação continua. Então tem aí um gap de tempo em que a sala vai ficar totalmente escura, sei lá, com nada de participação. Mas enfim, Leandro, tu estás com áudio? Sim. Ótimo, então passo a palavra novamente. Expliquei aqui que nós tivemos então esse gap aí da queda de conexão e retornamos a tempo de encontrarmos as pessoas aqui firmes aderindo à sala e eu te passo então a palavra para a gente fazer esse encerramento. Tá, legal. Que bom que vai dar para pelo menos encerrar assim. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né? Dizer que eu adoro falar do meu trabalho, dividir as coisas. Tanto que eu estou fazendo um projeto, falar bem rapidinho, que se chama O Nosso Olhar, que é no Facebook. Quem é meu amigo pode participar por uma questão de grupo privado e tal, que eu estou desenvolvendo durante essa pandemia. Entre em contato comigo, eu estou sempre disposto a trocar, a compartilhar, sabe? Me procurem nas redes sociais, me chamem para amigo. Eu acho que essa é a parte que importa e cada vez mais vai importar, essa coisa da gente estar todo mundo junto, se ajudando de verdade e sendo colaborativo de verdade, que o mundo mudou e a gente tem que aprender como vai fazer nesse mundo novo. Muito obrigado por tudo e pela presença de todos, tá bom? Me procurem nas redes e vamos embora. Super obrigado, Leandro. Nós é que agradecemos, né, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a UFPEL aí fica privilegiada com essa tua participação nas salas de conversa do Tão Longe, Tão Perto. Convido a todos os presentes que amanhã, nesse mesmo horário, com esse mesmo link, estejam aqui conosco, porque a conversa será, então, com a Clau Paranhos. Na quinta-feira, também às 10 horas, nós estaremos com o Mário Schuster. E faço aqui um agradecimento bem especial à nossa colega, professora Nores, porque foi através da Nores que eu tive esse contato direto com vocês, Leandro, Clau e Mário. E obrigado, Nores, por essa indicação fantástica desses 3 super artistas que estão conosco nessa semana. Leandro, continuaremos te acompanhando. Tá. E esse contexto pandêmico acabe breve, que venha o evento da Fena Doce e todos os outros, porque nós merecemos estarmos sempre juntos presencialmente. Que seja uma opção a teleconferência. Um grande abraço a todos. Abração. E obrigado de novo. Tchau.